O emprego na indústria paulista ficou praticamente estável em abril deste ano. No entanto, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, esse resultado já era previsto. Sobre isso, nós conversamos com Paulo Francini. Francini, em abril, o emprego na indústria paulista cresceu apenas 0,03%. É praticamente uma estabilidade. Como que vocês entendem esse resultado? Você tem razão, zero, né? Praticamente 0,03. É zero esse dado dessazonalizado, porque não dessazonalizado, ou seja, o 1,81 de crescimento do mês de abril, que é uma geração de 46 mil empregos, representa, cresceu. Mas quando você compara com o que normalmente acontece no mês de abril, diz assim, olha, sempre acontece isso. Portanto, comparativamente ao que sempre acontece em abril, é zero. Isso não quer dizer que não tenha crescido, já geramos 90 e poucos mil empregos neste ano. A interferência grande do setor de açúcar e álcool nessa fase, né, porque iniciamos o período de safra, o campo se enche de trabalho em função da plena produção das usinas. O resultado não é brilhante, não é tétrico, é um resultado, de certa forma, normal, diante do cenário da indústria nesse primeiro trimestre, que apresentou uma ligeira recuperação sobre o que estava ocorrendo no ano passado. O emprego deve acompanhar isso, um crescimento desse ano bem mais modesto do que aquele ocorrido no ano passado. Certo, agora o emprego na indústria ele deve acompanhar aí o crescimento da própria indústria, né? Que, como o senhor mesmo diz, não deve ter um crescimento brilhante, mas aí uma taxa normal, né? Um crescimento seria saudável? Não sei o que é normal, a gente sempre quer muito, né? Na verdade, para a indústria, quando você está em taxa de expansão expressiva de PIB, a indústria está sempre puxando, ou seja, ela puxa o PIB para cima. Esse ano nós estamos esperando para o PIB alguma coisa de 4,5%, alguma coisa do gênero, 4%. Para a indústria de transformação, 3,5%. Para emprego, eventualmente, 2,5%, que deve ser geração de 70 mil empregos, bem inferior do ano passado. Mas é um ano eu diria, de ajuste, porque nós tivemos alguns excessos ali no ano 2010, ano eleitoral, etc. Tal, coisas complicadas. Tivemos alguns exageros e depois esse ano é um ano de acomodação, eu acredito. Em 2012, o futuro a Deus pertence. Dessas 46 mil vagas criadas no mês, 37 foram no setor de alimentos. O que puxou esse movimento? A usina de açúcar e álcool, especialmente, e na açúcar e álcool, açúcar, que afinal está dentro desse 37 mil empregos. Você viu que... Mas esse ano não é diferente dos outros, isso que é importante notar. Todos os anos nós assistimos ao espetáculo desse setor, que é importante no estado de São Paulo, e em outros estados não é, né? Mas importante no estado de São Paulo como gerador de emprego, ele puxa o emprego para cima no início do ano, ou seja, no primeiro semestre, depois estabiliza, depois no final do ano vai devolver esses empregos com o final da operação da safra do ano. Então é normal isso. Já era esperado. Esperado, não, assistimos com tranquilidade. Já em sentido oposto, o setor de artigos de couro teve o pior desempenho. Por quê? Artigo de couro, você tem dois fenômenos ali que estão relacionados. O próprio setor do couro, que passou por mudanças, alterações, porque as grandes empresas do setor de frigoríficos resolveram entrar no mercado de couro, e isso então está promovendo uma mudança dentro do próprio setor. Algumas empresas que funcionavam, digamos, na situação anterior, perderam condições de funcionar na nova situação, e depois o tremendo assédio de produtos importados. A China tem fantásticas fabricações de calçados. A China estima-se que tem uma moeda desvalorizada em torno de 40%. O Brasil estima-se que tem uma moeda sobrevalorizada em torno de 30% a 40%. Se você compara a China, que de 100 vai para 60, o Brasil, que de 100 vai para 130, dá mais do que 1 para 2. E, portanto, está com uma desvantagem comparativa enorme, né? E se você, às vezes, consegue fazer antidumping com relação a determinados produtos que vêm da China, a moçada não se aperta.
transfere através de outro país, passa a receber a mesma importação que a da China, começa a receber via Taiwan. Ou seja, a briga é uma bela briga, o setor está muito assodado por causa disso. E já há sinalização de medidas que poderão ser anunciadas pelo governo para tentar barrar essas importações e melhorar a competitividade brasileira? Sinalização existe, sinalização e hesitações. A Pimentel já falou a respeito de mudanças da lei antidumping que estariam sendo estabelecidas. Nenhum governo chega com um plano de ação pronto. Todos fazem depois de tomar posse. Antes estavam pensando na eleição, depois da posse começam a trabalhar nisso. Esse governo que nós temos da presidenta Dilma não é diferente dos outros. Passou aquele tempo regulamentar, não regulamentar porque é estabelecido por lei, mas regulamentar que normalmente passa até que as coisas comecem a ajeitar para depois promover medidas efetivas. Estamos ao final disso e as medidas efetivas devem começar a surgir a partir de junho. E quais seriam essas medidas? Vocês têm uma pista? Várias sendo discutidas, INSS da folha de pagamento, a questão da guerra fiscal, a questão do ICMS interestadual, a situação de estados que resolveram nessa situação ainda promover incentivos à importação, que é uma loucura, mas existe. Ou seja, tem várias coisas que estão sendo discutidas, mas nós não temos conhecimento ainda do leque de propostas que estará do forno. Está todo mundo esperando para abrir o forno para ver o que tem lá dentro. Ok, muito obrigada.